Olá, amante do terror. Alguns meses atrás eu fiz um vídeo falando sobre o The Man in the Suit, mas aquela só foi a primeira parte porque a série estava meio incompleta. E recentemente o Unlonely postou mais 2 vídeos da série, ou seja, mais episódios pra gente falar aqui. Mas sinceramente eu fiquei pensando se eu falava ou não, porque 2 episódios é muito pouco. Tem muita pouca informação pra condensar, pelo menos é isso que eu achava até ver os vídeos. E eu vi que na verdade tem muita informação interessante e que vale a pena comentar aqui. E eu não preciso necessariamente esperar vários episódios saírem para falar sobre. Ele tem informações importantes sobre o incidente do traje da Mossora, que, se você lembra, deu bem ruim, e também informações novas sobre o incidente do traje de Ghidorah. Mas esses 2 vídeos não se complementam necessariamente, então vou falar dos 2 separadamente, mas eles têm informações muito boas. Mas antes de falar sobre os 2 vídeos, para quem não se lembra, eu vou fazer um pequeno resumo. The Man in the Suit se trata de um homem que era muito apegado ao seu traje de Gojira ou Godzilla. Certo dia, esse funcionário que estava dentro do traje de Godzilla simplesmente parou de se mexer, e o que aconteceu foi que o corpo dele simplesmente explodiu dentro do traje por efeitos que a gente não sabe ainda quais que são. Mas, ao invés dele simplesmente morrer, o corpo dele, a carne, os ossos, os músculos, tudo, simplesmente começou a se fundir com o traje, se moldar lá dentro, e ele literalmente virou o Gojira, e agora é totalmente sem consciência, ele age como um animal, um monstro. Mas a Toho, ela é esperta, ela tirou um bom proveito desse incidente para fazer os seus filmes ficarem com um tom ainda mais realista. Porque existe uma diferença entre você filmar um ator dentro de um traje de monstro e filmar um monstro de verdade. Vários incidentes aconteceram, muitas vidas foram perdidas, só que a Toho estava fazendo dinheiro. Então, obviamente, que eles iam tentar encobrir isso tudo. E conseguiram. A gente parou no incidente do traje da Mossora, onde o homem do traje acabou atacando uma atriz que estava dentro do traje de larva de Mossora. Só que ao invés de acontecer que nem aconteceu, por exemplo, com o Anguirus, que também teve basicamente o mesmo efeito que o Gojira, ela acabou criando um casulo. E todo mundo que tem um mínimo de conhecimento sobre biologia sabe que de dentro de um casulo vem uma borboleta. E esse casulo definitivamente não é nada pequeno. E a gente tinha acabado por aí. Agora a gente vai continuar. O narrador, ele fala que tem 7 informações novas sobre o traje de Gojira, em que o espião que ele enviou pra lá para coletar informações pra ele, disse que tinha ouvido uma conversa entre os executivos da Toho, e a conversa era sobre o estado atual do casulo criado pelo traje da Mossora. O casulo, ele estava se formando em um dos galpões que eles usavam para filmar lá os filmes. Eles até tentaram tirar ele de lá, mas aconteceu um negócio não tão bacana. Quando eles tentavam mexer no casulo, ele acabou soltando uma substância amarela, uma fumaça amarela, que era desconhecida, então eles não sabiam se era venenoso ou tóxico. Então eles evacuaram todo o galpão e deixaram ele lá. Desde então eles não mexeram nesse casulo, mas mesmo assim eles querem manter esse casulo. Por quê? Vai saber. O narrador tem a teoria que eles querem estudar. Eu já tenho a teoria que eles querem faturar mais um pouquinho. Já que eles mantiveram um homem no traje, que é um literal monstro, por que não iriam manter um casulo? Você lembra que o Gojira, ele tinha soltado um líquido vermelho parecido com sangue no chão de uma floresta perto dali? Então, os cientistas, eles voltaram até naquele local para estudar esse líquido vermelho, que teoricamente era sangue, mas ele estava borbulhando e fervendo. Quando eles voltaram lá, curiosamente, ele ainda estava borbulhando e fervendo. E para piorar, ele estava soltando uma fumaça esquisita que eles ficaram com medo também de ser tóxica ou radioativa ou venenosa. Então eles voltaram lá de novo com trajes anti-radiação para tentar coletar alguma amostra daquilo. Só que um dos cientistas disse que viu um globo ocular bem no meio da poça. Talvez aquilo tenha sido uma ilusão, mas não dá pra confiar muito, tendo em vista que eles tinham literalmente um monstro, na verdade mais de um monstro, no set de filmagem deles. Então podia muito bem ser uma outra criatura emergindo daquela poça. Mas aquele olho desapareceu, e eles não conseguiram encontrar ele de novo desde então. E o narrador, ele descobriu que, apesar de tudo que estava acontecendo,
Apesar de toda a porcaria, apesar de todo o desastre que estava acontecendo, a Toho simplesmente decidiu que ia fazer um outro filme, com uma nova criatura dessa vez. Eita empresinha, viu? Ele também recebeu uma carta, e essa carta era da sua filha, que ele não via fazia muito tempo. A carta tinha um desenho que tinha ele, a filha dele, a mulher dele e uma outra pessoa que provavelmente é a outra filha dele. Junto da carta também tem 2 textos, um escrito pela filha dele, escrito "Sinto sua falta, papai", e outro bem mais interessante, que explica um pouquinho mais. Ele fala o seguinte: "Querido, eu estive preocupada com você. Era para ser só um filme. Você ainda está aí? Você está bem? O que está acontecendo?" Pelo visto faz um bom tempo que ele não volta para casa. E isso é confirmado quando ele fala que sente falta delas. Mas ele precisa ficar lá porque ele tem que expor a verdade. E enquanto isso não acontecer, ele não vai poder ir para casa. E a última coisa desse vídeo é quem vai ser a estrela do próximo filme, além do Gojira. É ninguém mais, ninguém menos do que o dragão de 3 cabeças, o monstro zero Ghidorah, o que nos leva até o próximo vídeo. Assim como nos outros vídeos que mostram incidentes, esse começa com uma pequena cena do filme, e aqui a gente é apresentado pro Ghidorah, que é simplesmente um dos kaijus mais fortes que existem. E aqui vai uma pequena curiosidade do traje do Ghidorah. Ele tem 3 cabeças, mas 3 atores não cabem dentro de um traje. Então, a cabeça do ator vai na cabeça central do Ghidorah, e os 2 braços sustentam as 2 outras cabeças, e o resto do corpo move o resto do corpo. A ideia era construir uma coisa semi-traje e semi-marionete. Assim, ia confundir o Gojira e ele não saberia onde atacar. Então, tecnicamente, o ator estaria seguro. E além disso, a Toho estava testando novos materiais. Materiais que deixariam o traje mais resistente e à prova de mordidas. Não foi revelado qual exatamente é o material, mas ele tecnicamente deixaria o traje bem mais seguro, mas teria uma parte que não seria colocada esse material, que seria justamente as partes móveis do traje, porque com esse material essas partes móveis ficariam rígidas, então não daria para usar. E quanto aos outros kaijus que apareceram nesse filme, todos eles, ou pelo menos a sua maioria, seriam marionetes. Isso quer dizer que eles aprenderam com os erros envolvendo o traje da Mothra e do Anguirus. Mas dessa vez, o narrador falou que ia intervir, e logo em seguida a gente vê uma escopeta. Ou seja, ele vai matar alguém. E esse alguém provavelmente vai ser um homem no traje. Mas os resultados disso são imprevisíveis, tendo em vista que, bom, a anatomia do Gojira é um tanto estranha. Os funcionários da torre estavam bem confiantes quanto ao traje do Gojira, mas eles esqueceram de um pequeno detalhe. O corpo do Ghidorah é resistente a mordidas, mas não a corrosão. Quando as filmagens começaram, um homem no traje ficou simplesmente parado. Depois de um tempo, ele começou a tremer de um jeito violento, parecendo que estava tendo tipo uma convulsão, até que de repente ele para de tremer e vai pra cima do Ghidorah e morde a cabeça, que seria equivalente ao braço direito. E como ele não conseguia chegar na nuca do ator, o que ele fez? Ele começou a, de novo, vomitar aquele líquido vermelho corrosivo, que é claro começou a corroer o traje todo. E foi nesse momento que o narrador entrou com a escopeta dentro de uma bolsa de guitarra. Mas o Gojira meio que percebeu a presença dele ali e imediatamente virou para a caixa de força, avançou nela e quebrou a caixa de força, desligando toda a energia do local. Os funcionários não conseguiram agir rápido o suficiente, porque, de acordo com o próprio narrador, foi tudo muito rápido. Ele então viu que o homem do traje estava perseguindo ele, então ele começou a correr. E ele ficou correndo pelos corredores do lugar até que o Gojira finalmente alcançou ele. Então ele não viu muita escolha, sacou a espingarda e deu um tiro na cabeça a queima-roupa. E esse tiro fez um belo de um estrago, porque simplesmente estourou a cabeça do homem do traje. Mas logo em seguida, uma coisa muito estranha começa a acontecer. Mostra uma outra imagem. E essa imagem parece que é o Ghidorah, mas não dá pra ver muito bem porque tá muito escuro. E dentro de uma das cavidades começa a sair uma coisa. Não dá pra identificar o que é, mas é um negócio gosmento que tá se mexendo lá dentro. Ou seja, isso ainda não acabou. E então a gente tem a última imagem, que tá em um Ghidorah todo distorcido em um fundo branco. E logo em seguida aparece uma frase em japonês, escrita a seguinte frase: "Você
não pode matar Deus. Como eu disse, eu tava cogitando se eu ia fazer ou não, porque tem poucos episódios, mas teve tanta informação interessante que eu resolvi fazer. Informações tipo o casulo, o olho na poça e finalmente alguém tentando matar o homem do traje. E com isso a gente descobre que, na verdade, o buraco é bem mais embaixo. E o que a gente tá vendo é alguma coisa que se intitula como um deus. E é isso, me diga aqui nos comentários as suas teorias e até onde isso vai parar. E aproveita que você vai descer e me siga nas minhas outras redes sociais. É muito interessante ver como isso escalonou. No início era só um cara que gostava muito da fantasia do Gojira e literalmente se tornou o Gojira. E disso foi para uma criatura com um complexo de Deus e que provavelmente é imortal. A gente não sabe até onde isso vai, mas se continuar escalonando desse jeito, eu temo pelo futuro da humanidade.